tarde. Boa tarde. Foi fácil vocês chegarem até aqui hoje? Por causa dessa chuva, né? Sim. É, pra senhora também? Foi. Foi? Ah, que bom. Então deixa eu me apresentar. Eu me chamo Patrícia e aqui do meu lado está a comediadora Keila. e nós estamos aqui para uma sessão de mediação. Eu quero pedir licença para os senhores, para a nossa supervisora participar desta sessão, porque nós estamos participando de um curso e nós precisamos ser avaliadas por esse curso e por isso que ela está aqui hoje, né? Para ver como que está sendo o andamento dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Então ela está aqui hoje. Vocês têm algum problema dela participar hoje dessa sessão? Pra mim não tem problema. Mas vocês são estagiárias, então? Não, nós não somos estagiárias, nós estamos fazendo um curso de mediação. Então nós estamos aqui para aplicar as técnicas da mediação que a gente vai explicar para os senhores agora, né? Aí nós estaremos avaliados até por isso mesmo, para que nós possamos prestar um bom serviço para os senhores, tá? Então a Denise, que é a supervisora, vai acompanhar toda essa sessão de mediação e, como foi explicado, nós não somos estagiários. Nós somos formados em Direito e estamos fazendo um curso de aperfeiçoamento na área da mediação. Ok? Como que é o nome da senhora? Amélia. Amélia? Como que você gostaria de ser chamada, Amélia? Amélia mesmo? Apesar de ser uma senhora idosa, mas pode me chamar de Amélia. Amélia? Então tá bom, Amélia. E o senhor, como que é o nome? Agenor dos Santos Gonçalves Silva. Agenor dos Santos Gonçalves Isso. Silva. Como o senhor gostaria de ser chamado, seu Agenor? Agenor. Agenor mesmo? Bem. Bom, então agora que as apresentações foram feitas, eu vou passar agora a falar para os senhores o que consiste a mediação, certo? Qual que é o nosso papel de estar aqui hoje, de vocês estarem aqui hoje, né? Para a gente tentar uma solução do conflito que está aqui hoje em discussão. Aqui nós não iremos impor nenhuma solução para os senhores. Aqui nós apenas estamos servindo de fonte de comunicação entre os senhores para que os senhores consigam fazer uma solução do conflito de vocês, certo? Uma melhor solução que atende às expectativas de vocês. Nós não estamos aqui para impor soluções, regras. Nós aqui não somos juízes, não somos julgadoras, certo? Tomamos parte desse processo agora, nós somos imparcial. Isso significa que nós não estamos nem do lado de uma pessoa, nem do lado de uma outra pessoa, certo? Nós estamos aqui mesmo para servir dessa ponte de comunicação entre vocês, para que vocês entendam que o conflito é normal do nosso cotidiano, certo? Todos nós passamos por conflitos e às vezes nós mesmos conseguimos resolver. Em outros casos nós precisamos de auxílio e colaboração de outras pessoas e por isso que vocês estão aqui hoje, certo? Nosso papel também é de facilitar essa comunicação entre vocês, tá? Aqui é um meio informal, todo mundo vai poder conversar, todo mundo vai ter o momento certo para conversar, para falar, para expor os motivos de vocês estarem aqui hoje, certo? E cada um vai ter uma oportunidade de falar. Nós primeiro abrimos a fala para quem entrou aqui com o pedido, no caso aqui a dona Amélia, e depois a fala vai pro Agenor, certo? Aí cada um fala, e é importante que na hora que um esteja falando, o outro não interrompa, para que possa fluir a conversa, para que na hora que um está falando, o outro escute. Agora, para que vocês também não fiquem prejudicados nesse momento, eu vou passar uma folha de rascunho para vocês, para que quando estiver falando, vocês lembrarem de algum ponto, vocês pegarem e poder anotar, para daí não atrapalhar a fala da outra pessoa, certo? E tentar escutar sem interrupção. Aí cada um vai poder explicar a preocupação do conflito que vocês, né, trouxeram aqui hoje. Eu também tenho que falar o seguinte, quando a gente for falar, aqui vai ser essa sessão, ela... Keila, me ajuda que deu um branco.
essa sessão é privada. Então, tudo que for discutido aqui será mantido aqui. Nós não poderemos ser testemunhas, nem ser vídeo, testemunha nesse processo contra alguma das partes. Então, assim, o que nós pedimos é que seja levado aqui as coisas relevantes, com respeito, com tudo. Então, aquelas questões que foram discutidas, debatidas aqui, mesmo que nós tenhamos feito alguma anotação, essa anotação pertence à sessão. Essa sessão, se for feito um acordo, se vocês chegarem ao entendimento, nós vamos lavrar um termo. Se não, esses rascunhos serão eliminados. A supervisora que está nos acompanhando, ela também está dentro dessa confidencialidade. Então, não se preocupem, tá? Podem falar, debater as ideias. E o que é um debate? É uma conversa em que cada um vai expor as suas questões de maneira respeitosa. Isso, e a exceção que a gente coloca aqui é por norma da instituição, que só pode se tornar público se acontecer, por exemplo, um crime. Isso nunca aconteceu aqui, certo? Não vai ser agora, mas a gente tem que deixar os senhores cientes disso, certo? Mais alguma coisa que ele falou? Sim. Nós, como foi explicado, existe alguma, assim, é informal, mas existem algumas regras que nós seguimos apenas para facilitar a comunicação entre vocês. Qual seria essa regra, como foi exposto? A pessoa que entrou com o pedido junto à junta de mediação, ela vai iniciar. Nós vamos abrir um prazo de 10 minutos para que a dona Amélia possa expor todos os fatos que a trouxeram até essa sessão. Depois vamos abrir mais 10 minutos para o senhor, que está representando, senhor Antenor, a instituição, para que também exponha os fatos. Sendo necessário, no decorrer da sessão de mediação, nós vamos abrir a sessão individual. O que é a sessão individual? É quando nós pedimos licença para que uma das partes se retire da sala, a outra parte permaneça, nós vamos conversar, essa conversa em particular. Nesse ponto, nós invertemos para dar as mesmas prioridades para cada um. Então, se for necessário uma sessão individual, vamos começar com o Agenor e depois com a senhora Amélia. Outra coisa, hoje vocês estão desacompanhados de advogados, porque é uma sessão que foi marcada, vocês não necessariamente nessa parte da mediação não tem necessidade do advogado, mas o advogado tem muita ajuda nas sessões de mediação. Se vocês estivessem acompanhados, ele seria um orientador para vocês. E normalmente, quando estão acompanhando o advogado, ele ajuda a fluir boas ideias, boas soluções para essas questões. Nós fixamos alguns tempos apenas para poder controlar o andamento da sessão. Se for necessário, nós estendemos, mas aquele tempo que é aberto para uma parte é aberto de igual maneira para a outra. Essas são as regras básicas da sessão de mediação. Restou alguma dúvida, alguma coisa que vocês ficaram em dúvida? Não. Vocês concordam com as regras impostas? Sim. Então, a senhora Amélia, como a senhora que entrou com a questão, pode nos explicar o que trouxe a senhora essa sessão de mediação. Pois bem, sou uma senhora aposentada e há algum tempo eu venho guardando parte da minha aposentadoria para comprar uma cama. A minha cama já é uma cama antiga, velha, e já estava me causando problema na coluna. E então procurei a empresa Cama Mesa e Banho para comprar essa cama. Fui muito bem atendido pelo vendedor que me atendeu. Até gostei muito quando ele veio, me explicou tudo, me mostrou tudo. E então vi aquela cama lá que era o meu sonho de consumo. Ele me falou que o valor daquela cama era R$900, né? E que ele me faria por um bom preço. E eu poderia fazer parcela também. Então, concordamos em fazer o negócio. Então, primeiro deu uma entrada de R$600, naquela cama. E aí, ficou acordado que eu pagaria em 6 parcelas de R$50. Então, meu problema começou. Houve um atraso de 10 dias na entrega da minha cama. Quando observei essa cama, eu vi que o verniz
dela era um verniz fosco. E na loja, quando eu vi, era um verniz brilhante. Um dos pés da cama estava curto. Tá? E aquele fundo da cama, que é chamado de ripas, ela estava toda torta, encurvada, toda torta. E aí ficou sem utilização, não podia utilizar aquela cama. Então, ruim ficava com a minha cama. Né? E aí fui procurar o gerente, fui procurar novamente alguém lá da empresa. A pessoa que me atendeu foi muito gentil e eu expliquei todo o meu caso. E isso tudo criou-se uma confusão. E aí, de longe, o funcionário que me atendeu disse que ele havia me vendido uma cama perfeita e que aquela que tinha chegado era a cama que eu tinha pedido. Claro que eu falei que não era aquela cama, porque eu não tinha pedido uma cama torta, eu não tinha pedido nada. Eu queria uma coisa que eu havia visto lá e eu queria aquilo. E aí eu pedi para chamar o gerente. O gerente veio, muito educado, conversou, mas disse que naquele momento ele não poderia fazer nada. Que o que eu queria simplesmente era trocar de cama. Não queria aquela cama que eles me deixaram em casa. Eu queria aquela cama que eu havia visto lá na loja. E ele falou que naquele momento ele não poderia fazer nada. Que ele tinha que avaliar onde que ocorreu o erro. E aí, diante disso, eu formulei essa questão. Eu quero uma troca da minha cama. Eu não quero ficar com aquela cama, porque eu não vou ter uso. Só vai me prejudicar ainda mais a minha coluna. Só isso. Mais alguma coisa, dona Amélia? Não, eu só quero que o meu problema seja resolvido, porque onde já se viu? A cama custa R$900, dei R$600, mais umas 6 parcelas de 50, eu quero minha cama. Eu comprei aquilo. Eu não comprei aquilo que eles me deram. Tá? Eu quero uma solução do meu problema. E o detalhe, eu quero também que o funcionário que me atendeu me peça desculpas, porque ele foi muito grosso comigo. Ele tem que se retratar comigo. Onde já se viu? Se ele foi mal educado comigo, ele está sendo mal educado com outras pessoas também. Então eu quero que ele se retrate também comigo. Certo. Mais alguma coisa, dona Amélia? Por enquanto não. Então, senhor Genor, vamos abrir a palavra para o senhor agora, você pode falar. Bom, eu quero deixar bem claro que a nossa empresa está no mercado há 60 anos. Né? E o que nós priorizamos realmente é a qualidade do serviço, tanto de funcionários quanto também dos produtos que são disponibilizados para os nossos clientes. Né? E me admira muito a senhora ter vindo até a nossa loja e ter recebido esse produto, ter pedido um produto e ter recebido outro. É isso. E também me admira muito, desculpe, a senhora... Amélia, dona Amélia. Dona Amélia, a senhora ter sido dito que foi bem atendida por um funcionário, aliás, não foi só um, foi 2 funcionários, que nossos funcionários, eles são muito bem treinados, né? Eles passam por curso e, a princípio, a senhora foi bem atendida. Ela foi bem atendida por 2 funcionários, inclusive até por mim, gerente, e depois ela automaticamente disse que foi muito mal atendida por um funcionário muito mal educado. Eu discordo da senhora porque a nossa empresa ela tem uma imagem muito boa no mercado. Né? E pode ocorrer, lógico, né, de repente de alguns defeitos, pode ser por transporte. O próprio transporte é terceirizado, porque a nossa empresa, como é uma empresa grande, tem muitas filiais em todo o estado, não tem condições de poder colocar um caminhão da própria empresa. Então nós contratamos um terceirizado para poder ser distribuído e fazer todas as entregas a tempo hábil. Com o nosso volume de negócio muito grande, o que acontece? Às vezes demora sim, 15, 20 dias, mas o produto ele é entregue. Né? E ela sim, eu estou com uma ficha da compra dela aqui, que realmente ela comprou a cama. Né? Foi a cama, ela viu a cama, ela comprou a cama, foi feito os parcelamentos,
Ela deu sim a entrada de R$600, foi parcelada depois em 6 vezes, né, 6 vezes de R$50. Ela recebeu a cama em 10 dias. Eu não vejo problema em questão de prazo. Se ela realmente tivesse um problema com o produto, na hora, ela deveria já ter falado, gente, com certeza teria já resolvido na hora. Então eu preciso averiguar, peço para ela aqui que eu tenho que averiguar o problema, o caso, para ver se realmente é isso que ela está falando. Se o problema é da cama, se o problema é o defeito do produto, para assim poder solucionar. Então o caso é esse, eu quero solucionar o problema, mas primeiro preciso averiguar. Porque a nossa empresa, em momento algum, teria a intenção de prejudicá-la quanto consumidor. Sim. Mais alguma coisa, Não, só isso. Só isso? Mais alguma coisa, Dona Amélia? Sim. Quando eu fui comprar essa cama lá, o vendedor foi muito bem educado. Quando eu fui comprar, porque ele queria vender. Mas quando eu voltei à loja para reclamar daquele produto que eu havia comprado, não era o mesmo que estava. Quando eu... Só um instantinho agora, seu Gemor, porque agora ela está falando, nós abrimos de novo a palavra para ela, mas você anota aí que depois o senhor volta a falar, tá bom? Quando eu fui comprar, ele foi muito bem educado. Tá? Quando eu fui comprar, porque ele estava precisando vender e eu precisava comprar. Então, obviamente, eu precisava ser bastante educado. Mas quando eu fui reclamar, e foi na hora que eu vi, na hora, eles estavam montando aquela cama lá, eu verifiquei que as ripas estavam tortas, um pé da cama lá estava mais curto que o outro, o verniz estava completamente fosco, não era aquele mesmo que eu havia visto lá, que estava em exposição lá, tá? Foi na hora que eu vi. O vendedor também falou para mim que não demoraria a chegar o tal produto, porque se estava lá, eu já podia levar para minha casa. Ele não falou nada que ia precisar de transportadora, ele não falou que ia demorar tantos dias. O papel dele ali foi vender. Ele não me falou nada, nada. E eu falei também, olha que eles montaram a cama, eu falei, essa cama eu não pedi, não era essa cama que eu comprei. Tá? E realmente ele foi muito bem educado comigo, mas na hora que eu fui fazer a reclamação, tanto é que teve uma outra pessoa, um outro vendedor veio falar comigo, eu expus toda a minha problemática e esse teu funcionário gritou de lá que ele havia vendido aquela cama que alguém tinha me entregado em casa, que ele estava em perfeitas condições, quando na verdade não estava. Dessa forma, eu quero a troca da cama. Eu paguei por isso, eu já dei uma entrada de R$600. Certo, Dona Amélia. O senhor Janeiro, você tinha anotado o ponto? O senhor queria falar mais alguma coisa? Sim. Mais uma vez eu quero deixar bem claro que a nossa empresa ela trabalha em cima de qualidade, tanto funcional, qualidade de produtos, de entrega. Escolhemos o pessoal terceirizado para que possa entregar os produtos que é escolhido pelo cliente, pelo consumidor. Agora, a senhora, mais uma vez, a senhora vem em contradição me dizendo que foi feito na hora, mas na hora, na loja não foi feito na hora, a senhora viu na hora da entrega o produto, né? Porque se foi feito, se ela tivesse visto na hora da compra, o produto foi o produto que ela pediu. Agora, se ela tivesse me dito que o erro tinha sido feito, o defeito, na hora da entrega, ela não deveria nem ter aceito o produto, deveria ter devolvido o produto. Ou nos comunicado, naturalmente, seria voltado novamente e resolvido o problema dela. Não precisaria de eu estar aqui, até me sinto um pouco constrangido, porque é a primeira vez que acontece isso na nossa empresa. É a primeira vez, é muito constrangedor isso daí, né? Então, eu quero realmente resolver esse problema, para poder ficar muito tranquilo, né? Mesmo poder manter a nossa qualidade e a nossa imagem da empresa diante da sociedade. Certo. Então, aqui o que eu pude perceber é que os senhores estão abertos para uma solução, porque a senhora quer resolver o problema, e o senhor Agenor está aqui também, né, se mostrou disposto também a resolver o problema. O que percebi aqui é que a senhora
se foi tentar realizar um sonho de consumo da senhora, que era na aquisição de uma cama, que anos a senhora vinha almejando. A senhora gostou na primeira vista, quando a senhora olhou o produto. O que se percebe foi uma falta de comunicação com relação ao prazo de entrega, às especificações da cama, e que a senhora queria ser tratada com respeito, tanto no momento da compra, quanto no momento em que foi necessário que ocorreu um problema e que, no caso aqui, a troca da cama. A senhora queria ser tratada com respeito desde o início ao final, né? Para que não precisasse a senhora chegar até uma sessão de mediação. Exatamente. Você resolvido o problema no começo do... Exatamente, no começo desse conflito. E por outro lado, a gente percebe que a empresa também está disposta a resolver a situação da senhora, tem a vontade de zelar pela qualidade da prestação do serviço, só que também, pelo que se entende, foi uma falha na comunicação entre o vendedor e a senhora com relação às especificações de entrega, prazo, que às vezes isso acontece, é normal, mas assim, eu queria... Alguém já foi olhar essa cama na casa da senhora? Alguém já foi lá olhar para ver como é que tá? Não, foi na hora que eles estavam ali. Tiraram da caixa e eu já vi que o verniz já era diferente daquilo que eu tinha pedido. Certo. E daí ninguém foi lá ainda olhar, a empresa já disponibilizou alguém para olhar essa cama? Foi disponibilizado sim, eu acho que ela deve ter esquecido. Não, ninguém chegou a Foi disponibilizado um funcionário para que fizesse a avaliação, né, e me trouxesse dados da cama. Inclusive até, acho que ela deve ter observado ali no contrato que o prazo é de 15 a 20 dias. Certo. Né? E como seria uma possível, vamos dizer assim, olhar o produto para essa possível troca que ela está pretendendo, assim, como que é o procedimento da empresa? Ela nos apresenta o defeito, certo? E aí vou ver o estoque, para ver se tem ainda o objeto que ela está querendo, e aí se efetua a troca. E qual é o prazo, mais ou menos? Depende do que tiver no estoque. Se tiver no estoque, é de imediato, no mesmo dia, senão em 10 dias. Certo. E o prazo para olhar se esse produto está em estoque ou não, para poder fazer essa troca? Um prazo de 12 horas. 12 a 24 horas. 24 horas. Isso. Porque se não tiver na nossa matriz, teríamos que ver uma filial e aí demora um pouquinho. Então, eu teria que dar um prazo de 24 horas. 24 horas para saber como que está a disponibilidade em disponibilidade estoque. Certo. E como que a senhora veria essa como uma solução daí para essa situação da senhora? Olha, eu só queria a troca da minha cama. Eu quero aquela que eu vi em exposição, que estava em exposição. E já que ele está falando, se estiver em estoque e ali ele me entrega dentro de 24 horas, para mim tá bom. 24 horas, quero deixar bem claro, que é para averiguação se tem ou não no estoque. Aí a entrega, se tiver no estoque, seria mesmo nas mesmas 24 horas. E daí, se não Senão, tiver? 10 dias. 10 dias? 10 dias. Mas para quem já esperou tudo isso, 10 dias tá bom. 10 dias para a senhora ficaria bom? Ficaria bom para a senhora 10 dias? Tá bom. E essa questão da comunicação também, porque Quanto ao vendedor? e isso aí, para a gente poder esclarecer tudinho, para a gente não deixar nenhum ponto sair, para que todos vocês saiam daqui satisfeitos, né? Aí essa questão, assim, como que a senhora sentiria com relação a isso? Porque com relação a prazo da entrega, a senhora, se tiver em estoque 24 horas, a senhora concordaria com isso? Pra senhora, e esses 10 dias, caso não tiver em estoque, Também concordo. também concorda? Quanto ao vendedor, eu gostaria que ele se retratasse comigo. Com
relação a isso. E como que ficaria com relação a isso, o senhor Agenor? O senhor tem alguma sugestão para oferecer para a dona Amélia, alguma coisa para a gente poder Sim, resolver? a nossa loja ela é monitorada. Ela tem câmeras em todos os seus departamentos. Logicamente, iremos apurar no dia da data e ver se realmente houve esse fato. E, havendo esse fato, será comunicado ao vendedor e, logicamente, sim, ele irá retratar a senhora, certo? E, se não tem porquê, né? Certo. A gente entende aqui que o senhor, como diz, é uma empresa que está há 60 anos, né, no mercado, no ramo do comércio e, pelo que se percebe, o senhor gostaria de continuar com a dona Amélia sendo cliente, né, da loja, né, do senhor. E, assim, para que essa situação fosse solucionada, não teria mais uma outra sugestão? Olha, dona Amélia, eu poderia fazer o seguinte, né? Como eu sou responsável pela loja, gerente dessa região, poderíamos, assim, caso não encontre, porque isso aí é natural, que não encontre o mesmo produto, com as mesmas especificações que a senhora queira. Mas assim, com relação à questão do produto, acho que já foi meio, né, solucionado. O senhor falou que teria prazo de 24 horas e depois 10 dias? Mas a questão é interessante, se não tiver o produto nas especificações. Não tendo, poderíamos estar oferecendo para a senhora um outro produto com o mesmo valor? com o mesmo valor e com o mesmo objetivo, que seria o problema da coluna dela. Não é isso? Que tenha pelo menos o mesmo objetivo, né? Que tenha o mesmo fim, né? Que seria o problema da coluna dela. Isso seria se não tivesse, mas como eu acredito que tenha, se não tiver na matriz, provavelmente vai ter na filial. Né? E aí poderíamos, assim, dar aí um desconto de 10% do valor do produto. Então poderíamos entender assim, se não tiver a Câmara nas especificações constantes do fiscal, o senhor está oferecendo um produto similar. Similar, exatamente. Com as mesmas finalidades, funções, se tiver uma divergência no valor, o senhor dará até um desconto até 10% acima, a empresa cobriria. Ok. Porque é muito importante, como até mesmo a doutora falou, de tê-la como nossa cliente, nossa loja, né? E poder dar essa continuidade, né? Como cliente da nossa loja. É isso que a gente quer. Então, isso aqui que a nossa proposta seria essa. Então, vamos ver se conseguimos entender bem, para ficar bem claro, para que não reste dúvidas. Então, a empresa hoje propõe como solução, e dentro daquilo que a senhora disse que concorda, a troca, primeiramente, será feita uma averiguação para ver se há mesmo um defeito no produto. Sendo constatado esse defeito em um prazo de 24 horas, eles propõem a troca de duas maneiras, tendo em estoque em prazo igual de 24 horas. Não tendo em estoque, um prazo de 10 dias para que se providencie. Tendo em estoque um produto igual ao constante na nota fiscal que a senhora tem, será feita substituição. Se não, será feita a substituição por um similar, podendo até ser um valor superior a 10% que a empresa vai cobrir. Na questão que a senhora se sentiu ofendida pelo tratamento, algum mal entendimento na comunicação, a empresa se propõe a averiguar e, tendo ocorrido alguma coisa, eles vão entrar em contato com a senhora. Sendo nesses, isso foi proposto, né, seu Júnior? E isso também foi entendido. Sendo nesses termos, a senhora concorda? Concordo. Mais alguma observação que alguém gostaria de fazer? Nesses termos. Assim também. Assim tudo bem? Tá tudo bem. Nós podemos dirigir. Deixa eu só fazer desse funcionário. Então, tem que ser feito, como foi bem dito, a averiguação do monitoramento da empresa, para assim, no dia que ela foi fazer a compra, se houve realmente essa ofensa, para poder saber quem é, não é?
e aí sim tomar as devidas providências administrativas. Mas não foi no dia da venda, foi no dia que eu fui reclamar do produto. E essa retratação poderia ser por meio de outra pessoa? A senhora faz questão que seja Não, realmente o isso. funcionário? Isso a senhora faz questão? Sim, eu sou uma senhora idosa, eu mereço respeito. Certo. Como eu disse, é monitorado. Mesmo que tenha sido em outro dia, vai ter ali o registro do dia. Aí sim poderíamos chegar realmente ao fato, né? E se houve ou se não houve a ofensa, e aí sim fazer a retratação para cliente. É isso. É isso? Então, eu vou redigir ato, e daí eu vou ler para os senhores para ver se todos estão de acordo, tá bom? Poder restante. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Denise. Eu estou aqui hoje como mediadora. Temos aqui a presença também da comediadora, a doutora Patrícia. E eu queria pedir autorização dos senhores para a nossa supervisora participar aqui da nossa sessão também. Tá? Que ela é a doutora Keila, ela está aqui supervisionando nós como mediadores. Qual é o nome da senhora, por favor? Denilda. Denilda. A senhora gostaria que eu chamasse assim mesmo? Ou Denilda. algum outro nome? Denilda, senhora Denilda, dona Denilda, o que achar melhor. Tudo bem. O senhor? Josias. Senhor Josias, como o senhor gostaria de ser chamado? Também, Josias. Josias, né? Tudo bem. Os senhores tiveram a facilidade de chegar aqui no fórum? Sim. Foi bem tranquilo? Foi. Que bom, né? Apesar da Foi chuva, da assim, que chuva. atrapalhou bastante. Os senhores já participaram de alguma sessão de mediação? Não. Não. Então eu vou explicar para os senhores como que funciona, quais são as regras. A sessão de mediação, ela tem o objetivo de oportunizar as partes que elas falem, que elas esclareçam seus pontos e, se for possível, a gente chegue a um acordo. A sessão de mediação, ela tem algumas regras básicas. O que seria, por exemplo, nós aqui somos regidos pelo princípio da confidencialidade. Esse princípio, ele prevê o seguinte, que nada do que for posto aqui, nada do que for trazido, que não seja relacionado à mediação, vai poder constar em ata ou ser usado contra alguma das partes aqui presentes. Salvo alguma exceção, que graças a Deus nunca aconteceu e não é o caso aqui, que é uma situação de algum crime, que daí alguma das partes seja necessária a presença de um depoimento em relação a isso. Mas fora essa exceção, nada do que for posto aqui, que não seja relacionado ao acordo, ou seja, à decisão que os senhores tomarem, vai constar em ata ou vai ser usado contra qualquer uma das partes. Tá? Inclusive, até as anotações que nós fazemos aqui, nós inutilizamos. A supervisora também, ela também é regida por esse princípio. Tá? Aqui nós temos uma ordem em relação às falas. Cada uma das partes vai ter um momento para falar, desde que a outra parte não interfira, a gente pede essa compreensão das partes e esse apoio no sentido de não interferir. No momento que uma parte estiver falando, ouça, né, aquela parte que está falando e, se caso precisarem, a gente pode ceder um papel e uma caneta para os senhores fazerem alguma anotação para que no momento que esteja falando lembre daquela situação. Tá? Aqui nós não somos juízes, tá? Nós temos aqui o dever de ser imparcial, ou seja, ninguém está aqui para dizer, para determinar nada e para decidir nada. Nós estamos aqui como intermediadores, ou seja, como facilitadores. Aqui nós vamos só ajudar os senhores de alguma forma a resolver a situação posta aqui. Nós não somos juízes, tá? Nós não temos cunho decisório, nós estamos aqui mesmo como facilitadores. Aqui quem vai decidir são os senhores que vão fazer a decisão final. Porque a partir do momento que os senhores falarem que não tem condição de decidir, aí sim a gente encaminha para uma terceira pessoa que vai fazer essa decisão. Mas aqui quem decide são os senhores que vão dizer quais os limites, até onde podemos ir. Tá? Ok? Aqui, como eu já disse, eu sou imparcial. Tá? Eu não estou aqui, eu não conheço nem o senhor Josias, nem a senhora Denilda. Então, se eu tivesse algum conhecimento com os senhores, eu não poderia estar aqui realizando essa sessão. Ou seja, eu estou aqui mesmo como uma pessoa imparcial. Não estou a favor nem de um e nem de outro.
Eu tenho que ser o mais neutro possível em relação à situação dos senhores. Eu estou aqui como facilitador mesmo em relação à situação posta. Doutora Patrícia? Eu só quero explicar um pouquinho também o papel do advogado, certo? O advogado, eu estou vendo que hoje os senhores não estão acompanhados, mas para que vocês compreendam e saibam, porque às vezes vocês estão aqui acompanhados de advogado, acham que a sessão não pode ser conduzida, pelo contrário, ela pode. O advogado tem um papel, sim, muito importante na mediação. Ele esclarece o direito de vocês, ele traz ideias inovadoras de solução do conflito. Também, eu também tenho que falar para vocês a respeito um pouco da nossa logística, o tempo. Vai ter o mesmo tempo que um vai falar, o outro vai falar também. Como ela havia mesmo falado no início, quando um estiver falando, procurar não interromper a fala da outra pessoa. Então, o papel foi entregue para os senhores. Quando tiver algum ponto que uma parte está falando e vocês quiserem lembrar, vocês anotem para depois falar, para não interromper. Outra coisa também é a sessão privada. Se for necessário, nós teremos uma sessão privada, onde nós primeiro vamos falar com uma parte e depois com a outra. Nesse caso, nós vamos falar primeiro com quem... nós vamos falar primeiro com quem está sendo demandado e depois a parte que entrou com a ação. O início dos debates sempre começa com quem entrou com a ação. No caso aqui, o seu Josias, certo, seu Josias? Aí, no caso da sessão privada, aí inverte. Aí começa primeiro com a dona Daniela, aí depois com o seu Josias, certo? Desculpa, Denilda. Perdão, dona Denilda, desculpa. Os senhores entenderam? Entendemos. Tem alguma dúvida? Não, Não? pode continuar. Pode começar? Então, seu Josias, o senhor pode começar. Olha, primeiro que eu não queria nem estar aqui, certo? Não queria estar aqui porque, aliás, eu não queria nem estar perto dessa pessoa. Mas enfim, trouxe aqui um Nem eu. Olha, Só um instantinho. acabei de falar? Só um instantinho, senhor Josias. Dona Denilda, só vamos esperar, ter calma e tranquilidade, Mas né? ele vem me atacando, vou ficar Tá quieta. certo. Não, agora a senhora vai... Não é cega, não paga as coisas Só um por instantinho, senhor Josias. Agora, a senhora vai ter que fazer o exercício agora de um pouquinho de paciência e fazer o que nós falamos no início. A senhora vai escrever os pontos que a senhora acha divergente do que ele falar, para depois, quando for a oportunidade da senhora falar, aí a senhora se manifestar. Tá bom, dona Denilda? Tá bom. Então, fala. O problema do é o seguinte, nós tínhamos um negócio, que é 2 carros. Eu tinha um Gol e ela tinha um Chevette. Aí resolvemos fazer um negócio, até porque eu queria um carrinho de lanche, um TV de lanche, essas coisas, né? Hoje tá difícil a vida, então a gente tem que dar um jeito na vida do jeito que pode. E aí eu tive a infelicidade de fazer um negócio com essa moça. E foi assim, eu peguei o meu carro e ela tinha o Chevette dela. Meu carro, o valor dele hoje é avaliado em R$18.000. Mas aí, o que aconteceu? No dia da transação do negócio, ela tinha esse Chevette. Só que ele precisava de fazer a avaliação desse Chevette. Aí nós combinamos de levar um mecânico, nosso conhecido, e aí sim ele fazer a avaliação desse carro. Um mês o mecânico fez a avaliação do carro e deu o valor de R$10.000. Né? E tá. E eu tinha esse Gol, então eu já tinha pago 70% desse Gol. Faltavam apenas 2 parcelas de R$500 desse carro. Então foi feito o negócio. Nós acordamos ali, foi feito tudo verbal, não foi feito nada formalizado. Contrato de compra e venda de nada. Ou seja, eu daria o meu carro, ela me daria o Chevette dela, e mais ela teria, ficaria ainda o valor de 12 prestações de R$500. Se não me engano, eu acho que é isso mesmo. Pois então, aí o que aconteceu? Fomos fazer a gente terminou ali a negociação, peguei o carro,
ela pegou o carro dela, etc e tal. Aí, quando foi para mim descontar os cheques que ela me deu 4 cheques de R$1.000. Só que esses 4 cheques de R$1.000 eu peguei e já tinha comprado esse carrinho de lanche. E já passei esses cheques para frente. Entendeu? E aí o que aconteceu? No que eu fui sacar o cheque, estava tudo assustado. Falei, puxa vida, mas que palhaçada é essa? Assustaram todos os cheques e eu estou devendo o carrinho de lanche, não tenho dinheiro para poder pagar esse carrinho de lanche. Eu tinha tinha dado no meu carro no valor, foi muito bem acordado com ela, ela bem para dizer isso daí. Não teve nenhum problema quanto documentação, não teve problema nenhum. Ela tinha simplesmente que só transferir e me dar meus cheques. Agora eu quero meus cheques de volta, porque eu estou devendo. Eu quero o meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro e, para mim, o mais importante é eu saldar a minha dívida. Foram 4 cheques, assustados e eu quero saber o motivo desses cheques terem sido assustados. Porque isso para mim é ladroagem. Entendeu? Se tem cheque, então vou dar o cheque. Certo? Se você tem cheque, se você tem dinheiro, então faz negócio. Se você não tem dinheiro, então não faz negócio. Tá? Para mim isso aí é ladroagem. Eu não sei se esse termo que a gente tem que usar aqui, mas é ladroagem. E eu quero resolver esse problema, eu quero meu dinheiro. Porque eu tenho que resolver minhas coisas. Mais alguma coisa, senhor Jesus? Por enquanto é isso. Senhora Denilda? Olha, na verdade aconteceu tudo isso que ele falou mesmo. Nós Mas acordamos lá. concorda com a gente? Não, mas aí o senhor se esqueceu de falar para mim que esse carro havia um gravame. Ou o senhor só mentiu, quem sabe de má fé era o senhor. Tá? Então, aconteceu tudo isso, nós fizemos um acordo, eu dei o meu carro no valor de 10 mil para ele, mais 4 mil, né? Totalizando 14 mil, mais 4 cheques mensais que iriam cair depois, né? E por que a senhora só o cheque? E agora que tem um problema. Só um instantinho. Olha, só um instantinho, dona Denilda. Senhor Josias, por favor, vamos procurar se controlar. O que o senhor tiver dificuldade, não estiver concordando com ela, anote. Quando nós darmos novamente a palavra para o senhor vai falar. Tá? Mas vamos ter calma. Assim como ela ouviu o senhor, então agora vamos manter isso, que o senhor possa ouvir ela também, para a gente tentar chegar a uma solução, tá bom? O senhor tem papel na caneta, e se o senhor tiver alguma observação, o senhor pode anotar, a gente vai reabrir a fala do senhor, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mas a única coisa que a gente pede, como já foi esclarecido no começo, né, e os senhores concordaram, no sentido de que no momento que a parte estiver falando, a outra não interfira, até porque acaba assim, não fluindo bem em questão ao pensamento naquele momento. Eu peço para o senhor anotar, que depois a gente reabre a palavra para o senhor, tá bom? Senhora Denilda, a senhora pode continuar, por favor. Então, aí a problemática aconteceu quando fui ao Detran para registrar o veículo em meu nome, pois o DUT que ele havia me dado é um DUT bastante velho, então fui ali buscar um novo para eu poder transferir em meu nome. Quando verifiquei no DUT um documento atual, vi que havia um gravame, havia uma alienação fiduciária em uma empresa. Fui ao cartório para tentar passar em meu nome e não consegui porque a cartorária lá me falou que não podia transferir, pois havia alienação fiduciária. Nesse momento, então, eu fui sustar os cheques, os 4 cheques que eu havia lhe dado. Foi nesse momento em que eu sustei o veículo. Então, o senhor agiu de má fé com a minha pessoa. Tá? Não fui eu, não. E aí, ele ainda me fala que eu não recebo os telefonemas dele, que isso e aquilo, não. Mas ele me ligou uma vez e disse que o veículo seria apreendido. Mas ele seria apreendido por quê? Eu havia assustado os cheques. Mas a razão está aí. Por que eu assustei os cheques? É isso. E eu quero agora o meu carro de volta e o restante do dinheiro. Enquanto não regularizar essa situação, eu não vou dar mais os cheques para ele. Eu vou ter que transferir para o meu nome. Não fiz o acordo, não estava bem acordado, ele agiu de má fé comigo. Por que ele não falou que havia um gravame? Eu confiei nele.
senhor entende bem aqui. No caso do senhor Josias... Posso falar, doutora? Sim, doutor. Amigo da onça essa mulher, ela é amiga da onça, na verdade. Mas por que amiga da onça? Eu não sabia que tinha negócio de fiduciárias aí. Eu não entendo disso daí. E muito menos, para mim não faria diferença se o DUT era antigo ou não. Eu não sabia. Então ela não podia ter ela tinha que pelo menos conversar comigo. Me ligar, quantas vezes eu liguei para essa senhora aí e ela não tem meu telefone. Sim, eu não atendi mesmo, porque o senhor me ameaçou. O senhor falou que você seria atendido. É uma série. Certo. Eu quero meu dinheiro. Certo. Eu quero resolver esse problema. Senhor Josias, só para a gente ponderar aqui e ver em relação à situação e o pedido de cada parte. O senhor, no caso, o senhor deu o veículo e mais uma quantia em dinheiro, correto? Eu dei o carro, Certo. o gol, e ela tinha que me dar a diferença. Então, mas o senhor, no caso, quer que ela me pague aquela diferença. A diferença, os que ela 4 pagou. mil. Os 4 mil. Seria os 4 mil. Então, Isso. no caso do senhor, o senhor gostaria que ela Exatamente. cumprisse com a relação em relação ao valor dos 4 mil reais que é referente aos cheques que foram assustados. Exatamente. Correto? Isso. Senhora Denilda, no caso da senhora, a senhora queria devolver o veículo para ele? Não, eu queria desfazer o negócio, porque eu não posso transferir para o meu nome, então eu quero desfazer o negócio. Eu até comprei um carrinho de lanche. Certo. Tem Quero desfazer o negócio. Senhores, como nós colocamos logo no começo, a gente está aqui para uma sessão de mediação, para a gente conversar. Tá? E como já foi colocado, quem vai decidir são os senhores. Aqui nós temos também um impasse em relação que o senhor Josias ele está satisfeito com o negócio, porém existe uma relação dos cheques que foram assustados com a justificativa que a senhora apresentou, que foi a surpresa em relação ao gravame, né? Ou seja, a alienação fiduciária existente, que pelo que o senhor Josias colocou aqui também não era uma informação que ele tinha conhecimento, né? Ele já está esclarecendo aqui para a senhora Denilda que ele não tinha conhecimento em relação, às vezes ocorrem situações assim, em que ele tem interesse em manter o negócio, né? Desde que a senhora cumpra com os 4 mil. Sim, ele vai tirar o gravame de lá? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido, se existe alguma proposta ou contraproposta nesse sentido. Tá? O senhor teria alguma proposta? Então, doutora, veja bem, porque eu também sou vítima desse caso. Porque eu tinha comprado esse carro no terceiro. E eu não sabia que havia esse problema do carro. Então, como é que eu poderia saber? Porque eu não entendo dessas coisas. Eu comprei, da mesma forma que ela está se colocando como vítima, eu também fui vítima. Não sei que a gente chama essa pessoa. Vamos chamar essa pessoa também para poder conversar. Porque eu não sei, o que eu quero é resolver o problema. Eu quero resolver o problema. Eu quero os meus valores de cheques, porque eu fiz a minha coisa certa. Agora ela vem me chamando de. Do que você me chamou mesmo? De má fé? Não. O senhor agiu de má fé comigo. Não aceito isso, não. Aceito. Agiu sim. Eu não E a aceito. senhora teria alguma proposta? Qual seria a proposta da senhora? Eu não tenho proposta. Eu fui lesada. Eu não tenho proposta. A única coisa que eu quero é meu veículo de volta. Um veículo novamente? Se for possível. Ou então, Senhor Josias, o senhor estaria disposto a desfazer o negócio? Se ela pagar a despesa que eu tive com o carrinho, tá, e quem que vai tirar o gravame do meu carro? Que não é meu, aí que são eu coisas da achava senhora, que são coisas da fosse. senhora. Ah, não, senhor. Não. Nossa, Qual que seria esse valor que o senhor 4 mil disse? reais. Não, mas o valor, 4 mil reais, o senhor falou, verbalizou no início que foi o valor que ela Ficou devendo. Fiquei devendo 4 Isso, mil 4 mil reais. reais que ela passou o cheque da negociação, isso, né? Mas o senhor falou numa proposta inicial que devolveria o carro para ela se ela cobrisse os gastos do senhor com relação ao carrinho, foi isso que eu entendi ou não? Exatamente. Se ela pagar as despesas que eu tive, E qual que seria esse valor 4 dessa mil despesa? reais. Também 4 mil reais foi o mesmo valor? o mesmo valor, 4 mil reais foi o que eu peguei os cheques, já passei esses cheques para frente, comprando esse carrinho de lanche.
Isso, carrinho de É. lanche. Então, entendi. Seria o valor de 4 mil É. reais. Desses R$ 4.000, o carro fica para ela de conta. Aí o Só que não senhor... tem como, porque ela assustou os cheques. Certo. Senhor Josias, senhora Benilda, aqui a gente, como eu falei, estamos aqui para tentar uma mediação. O senhor Josias, ele está tendo uma dificuldade em relação que ele contou com esse valor desses cheques, ou seja, ele fez compromissos com esses valores dos cheques que a senhora assustou. Né? Até porque ele fez um negócio de boa fé com a senhora, né? Confiou em relação ao pagamento e também acabou adquirindo outros compromissos com os cheques que a senhora passou para ele. Senhora Benilda, o senhor Josias, a senhora Benilda também está em uma relação constrangedora Também. porque ela não consegue perceber que faz que existe essa alienação. Nós temos duas situações aqui, né? Que é a situação do senhor do adimplemento em relação aos cheques, que o senhor fez compromisso, o senhor contou com os valores, e da senhora Benilda em relação à transferência do veículo. A gente sempre fala assim, que às vezes é bom a gente trocar os papéis, né? A gente se colocar na situação da pessoa. Eu coloco a senhora na situação do senhor Josias, no sentido de que ele contou com o cheque da senhora para honrar compromissos, e também peço para o senhor Josias se colocar no lugar da senhora Benilda, que comprou um veículo do senhor, né? Confiando que ela ia poder transferir esse veículo, passar para o nome dela, tudo certinho, e foi surpreendida com a informação de que existia essa alienação fiduciária, ou seja, que esse veículo, na verdade, ele não estava totalmente no nome do senhor, ele tinha uma pendência em relação ao gravame. E eu também nem Então, sei, assim, tão nervosa que eu fiquei, eu nem perguntei nada, quanto tempo se extinguiria essa alienação. Não sei. Aqui, como eu já falei, nós estamos aqui para conversar realmente, porque eu vejo que os senhores são duas pessoas esclarecidas, né? São duas pessoas honestas, de boa fé, que às vezes realmente, em relação às correrias, os contratempos, em relação a ter confiança, como o próprio senhor Josias, ele nos trouxe a informação que ele também não tinha conhecimento, que ele também comprou esse veículo de um terceiro e confiou nesse terceiro. Né? Então a gente está vendo que aqui estamos tratando com duas pessoas esclarecidas, duas pessoas de boa fé, duas pessoas que vieram aqui hoje com vontade de resolver essa situação. O que nós precisamos conversar em relação de como vamos resolver, que meios nós podemos trabalhar para tentar resolver. O senhor Josias trouxe a informação que ele até estaria disposto a procurar o antigo proprietário do veículo para procurar ver essa situação, para ver se tem como dar baixa nesse gravame, resolver essa situação de alienação fiduciária. É isso mesmo, senhor Josias? Olha, veja bem, inclusive até eu quero deixar bem claro que meu nome depende disso daí, meu nome está pro SEASA, pro SPC, por causa desse financiamento, desses 4 cheques, você entendeu? Porque eu confiando nesses cheques, não pagando, logicamente, a restrição do nome está propriamente ali, Certo. entendeu? E a questão de sim, chamaríamos essa terceira pessoa para poder ela ver o que ela poderia ser feita. E o senhor sabe qual que é o prazo desse gravame? Ou o senhor também não tem ideia? Ficou sabendo? O senhor ficou sabendo disso agora? E agora sabendo disso, fiquei surpreso com isso. O que podia ser feito? Veja bem, não sei se a moça concorda, já que houve prejuízo para os dois lados, então que a gente divide os dois prejuízos no meio, você entendeu? Eu arco metade do meu prejuízo, ela arco metade do prejuízo dela também. Né? Mas lógico que as nossas são trabalhadas, agora é a concordância dos senhores. Então, Como já foi colocado aqui, a gente está trabalhando com as pessoas esclarecidas, né? Os senhores... eu posso levar o prejuízo sozinho. A gente está vendo aqui que nós estamos trabalhando com, assim, na verdade, existe uma insatisfação de cada um, existe uma insatisfação, porém, se tudo tivesse corrido bem, haveria uma situação de satisfação em relação ao negócio, porém aconteceram esses contratempos, né? Que ocasionou? Com a surpresa da senhora Benilda em descobrir o gravame, ela assustou os cheques, né? Achando que o senhor tinha agido de má fé. O senhor já veio aqui trazendo a informação para ela, até porque vocês não tiveram oportunidade em tempos anteriores de sentar e esclarecer, né? O senhor já está esclarecendo que o senhor também foi surpreendido, não tinha conhecimento desses fatos. O que a gente precisa trabalhar aqui é como vamos resolver essa situação. Que a gente pode, de alguma forma, até auxiliar, né? Mas, logicamente, que partindo dos senhores. O que os senhores teriam em vista?
A senhora Benilda, como ela tomou conhecimento do gravame da alienação, se tiver alguma informação, pode trazer aqui para o senhor Josias, até porque o senhor Josias possa buscar resolver essa solução, resolver essa situação, né? Porque, logicamente, se o senhor resolver, digamos que o senhor consiga resolver encontrar essa terceira pessoa, ela vai adiante com os cheques. Ela só assustou os cheques porque foi motivada em relação à surpresa, em relação ao gravame, ou seja, a alienação. Então, senhor Josias, agora eu peço para os senhores, o que os senhores teriam em mente para a gente poder resolver essa situação? Que aqui é um momento oportuno dos senhores conversarem e resolver, porque de uma maneira ou outra vocês vão ter que resolver. Né? O senhor deseja cumprir e agir com os seus compromissos, e a senhora também deseja transferir o veículo e tomar posse daquilo que a senhora negociou e adquiriu que seria o veículo. Né? O senhor tem alguma sugestão? Foi para mim um pouquinho. Dividir a despesa no meio. Sim, mas que despesa que o senhor está falando? Essa despesa dos R$4.000. Porque meu nome está ali. Né? Mas e essa alienação? Vai ficar até quando no seu nome? No nome do terceiro, na terceira pessoa lá? A Aí gente não chama poderia. Chama ele. Aí a senhora Tá, entra contra mas ele. e aí? Tá, a senhora falou, a gente poderia, a senhora tem alguma outra proposta? Não, eu não A gente tenho, poderia- eu tô embasbacada aqui, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu quero só que tire essa alienação para eu poder transferir. Mas se não vai ser possível, eu quero desfazer o negócio. Mas é possível o senhor Josias conseguir tirar essa alienação? Tem que chamar o Sebastião, foi o de quem eu comprei o carro. O senhor teria como entrar em contato com o senhor Tem Sebastião? contato. Obter essa informação, se é possível? Sim. Quitar, no caso, se for no caso de Porque quem alienação. vai ter então que quitar vai ser esse senhor. Esse seu Sebastião. Até porque o senhor comprou um veículo também confiando que o veículo estava desalienado, ou seja, não tinha nenhuma pendência, né? Exato. A senhora concordaria, senhora Benilda, dessa Dessa forma? forma eu concordo. Esse seu Sebastião, amigo do curso aí, pagar essa alienação. Eu não sei nem por quanto tempo está alienado esse veículo. Mas é ele quem vai ter que arcar. Perdão, ficaria condicionado a senhora quitar o cheque, né, ou seja, cumprir com o cheque, desde que ele conseguisse, no caso, trouxesse a terceira pessoa aqui, que é o senhor Sebastião, para que o senhor Sebastião ou esclarecesse, né, se realmente existe alguma pendência na alienação em relação ao gravame, e caso não exista, se existir, que ele quite com essa para poder baixar. E caso não exista, que ele solicite a desalienação, ou seja, a baixa do gravame, correto? Correto. A senhora estaria disposta dessa forma. Dessa forma, sim. Ele procedendo à baixa, para que a senhora pudesse regularizar o documento, a senhora procederia o pagamento dos R$4.000, que seriam os 4 cheques sustados. É isso mesmo? Mas aí é os 4 cheques à vista. Sim, ela pagaria, da forma que os senhores acordassem, né? A única ressalva que ela está colocando aqui, senhor Josias, Que eu não vou pagar a que ela não vai pagar enquanto não regularizar o veículo. Regularizou o veículo, ela já vai realizar o pagamento dos R$4.000. É isso mesmo? Isso. Dessa forma que eu Ficaria então essa pendência só em relação ao senhor Sebastião. Eu vou atrás dele. Daí Pode nós ser vamos sim, mas aí mas se regularizando na mesma hora, ela vai me dar os R$4.000. A senhora concorda? Sim, iríamos usar o cartório para fazer a transferência. Daí nós poderemos, né, se for o caso, marcar uma outra data futura, onde o senhor Sebastião também estaria presente para a gente fechar esse acordo, né, no sentido de verificar a questão da alienação, se pode regularizar e como, e a senhora regularizando, né, proceder ao pagamento dos R$4.000. Tá certo. Podemos ficar assim? Pode. Eu agradeço a presença dos senhores. Infelizmente, nós não vamos poder entabular esse acordo agora, né, em face dessa pendência do senhor Sebastião, mas mesmo assim eu agradeço a conversa dos senhores, a disponibilidade dos senhores no sentido de conversar mesmo, de solucionar. Ressalto novamente que aqui, nós duas aqui estamos só como nós, mediadoras aqui, estamos só para auxiliar os senhores, né, que quem decide aqui é os senhores, ou seja, os senhores que estão decidindo, né? E aqui eu vejo que houve um esclarecimento, porque quando os senhores entraram aqui, eu vi um clima de animosidade, e agora eu estou vendo que os senhores já estão saindo mais tranquilos, porque realmente houve um esclarecimento,
em relação ao fato da surpresa que a senhora Linda teve em relação ao gravame, e o senhor Josias também em relação ao porquê que nós suspensos o cheque. Né? Então, a gente sentiu que houve esse esclarecimento, que houve uma calma em relação à animosidade dos senhores. Então, isso para nós é muito importante. Né? Independente da gente ter feito o acordo ou não, eu acho que assim, o importante é essa solução que teve em relação ao esclarecimento mesmo que ocorreu. Tá? Eu agradeço muito a disponibilidade dos senhores. Obrigada. Parabéns pela boa vontade. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania. Meu nome é Keila, eu sou mediadora e sou acompanhada pela co-mediadora Denise. Estamos aqui presentes para conduzir essa sessão. O objetivo da sessão de mediação é abrir uma ponte para que haja comunicação entre vocês. Essa comunicação será facilitada por nós. Está presente aqui a supervisora Patrícia. Peço licença de vocês para que ela participe dessa sessão de mediação. O objetivo da Patrícia é nos avaliar. Nós fazemos parte de um curso de mediação promovido pelo CNJ e ela está nos acompanhando. Tudo que ocorrer durante essa sessão será privado. Nós não seremos testemunhas. Esse princípio nós todos somos regidos por esse princípio, tá ok? Então, alguns de vocês já participaram de uma sessão de mediação? Não. Então, eu vou esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto, não somos juízes. Nós não temos poder decisório. A finalidade de uma sessão de mediação não é produzir provas, não é apresentar provas, não é colher testemunhos, não tem nenhum desses objetivos. O objetivo, como eu falei, é a comunicação. Vocês se comunicarem e o nosso papel é ser o facilitador dessa comunicação. Usaremos algumas técnicas, mas essas técnicas, ao serem usadas, serão expostas a vocês. Nós seguimos algumas regras básicas na sessão de mediação. Uma regra é que, normalmente, quem entrou com o pedido da mediação seja quem vai falar primeiro. No caso, será a senhora. Depois, o senhor. Desculpa, apesar de ter o nome de vocês aqui impresso, vamos confirmar a maneira que vocês gostariam de ser tratados durante essa mediação. Senhora Amélia, você foi tratada de que forma? Amélia, dona Amélia, senhora Amélia, como a senhora convier. Ok, posso chamar então de Amélia? Então, tá ok. O senhor está representando a empresa. Como o senhor gostaria de ser tratado? Josias. Josias? Josias. Ok, senhor Josias. Bom, voltando aqui às informações. Então, como eu informei, aqui, como foi informado, aqui tudo é informal. O que nós pedimos é que essa comunicação seja feita da forma mais educada possível. Quando a gente estiver falando, respeite o que ele está falando. Ao mesmo tempo que for aberto para um, será aberto para o outro se manifestar. Na frente de vocês tem uma folha em branco e uma caneta. Então, enquanto o senhor Josias estiver expondo alguma questão, dona Amélia, a senhora anote. Enquanto a dona Amélia estiver expondo as questões relevantes, o senhor anote. Esse tempo que for aberto para um será aberto de igual maneira para o outro. Eu queria esclarecer para os senhores que aqui a gente está, de alguma forma, trabalhando conjuntamente. Ou seja, nós estamos intermediando e auxiliando os senhores em relação a uma solução para esses conflitos. Os senhores estão de acordo? Os senhores concordam? Eu queria esclarecer para os senhores, estou vendo que os senhores estão desacompanhados de advogado, né? Hoje os senhores poderiam também ter vindo acompanhado de advogado. O advogado aqui não é obrigatório. Tá? E ele também, se hoje tivesse algumas partes acompanhadas de advogado, nos auxiliaria no sentido de intermediário. Não estaria aqui como uma forma de litigante, mas sim como uma forma de auxiliar os senhores e resguardar o direito de cada uma das partes. Ok? Estamos de acordo dessa forma, como a doutora Keila já esclareceu, os pontos em relação ao tempo, em relação às falas. Certo. Podemos iniciar dessa forma? Os senhores concordam? Então tá bom. Então, senhora Amélia, a senhora pode começar falando, por favor. Então, eu procurei a empresa Cama Mesa e Banho para comprar uma cama, porque eu estava precisando de uma cama, que a minha era velha e estava me dando problemas. Então, diante disso, eu estava tirando uma pequena parcela da minha aposentadoria para eu poder comprar
simpática, entendeu? Bastante simpática, né? Me ofereceu aquela cama em que eu gostei muito. Era uma cama linda, 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 linda. Era meu sonho de consumo aquela cama. E aí nós fizemos um contrato, né? Em que aquela cama, ela seria no valor de R$900, eu daria um montante e aí ficariam umas parcelas de tantos, né? Então assim nós fizemos. Eu dei uma entrada de R$600 e ficou também combinado 6 parcelas de R$50, né? E assim nós fizemos, né? Aí fui para casa, assim, não teve, ninguém falou nada, a questão de tempo, não. Eu só falei que eu gostei da cama, mas falou então estava vendida, que era minha aquela cama. Fui para casa, esperei um dia, 2 dias, 3 dias, nada da cama chegar. Em 10 dias, essa cama chegou, bem atrasada, diga-se de passagem, que eu já fiquei irritada com tudo aquilo, porque se eu comprei aquele produto, eu queria ali no mesmo dia ou mais tardar no outro dia. E aí, eles chegaram, eu pedi para montar a minha cama, nisso que eu pedi para eles montarem a minha cama, eu fui tomar uma água. Então, deixei o pessoal ali do frete e da transportadora ali, arrumando a minha cama e fui tomar água. No que eu retornei, pude verificar que aquela cama que eu havia, aquela cama que eles haviam armado ali para mim, não era a mesma que eu havia comprado. Tá? Porque aquela cama, ela era completamente diferente daquilo que eu tinha visto lá. Era uma cama apagada, não tinha brilho. Aquela que eu tinha visto lá era um verniz brilhoso, reluzia aos olhos. E aí também, além disso, eu pude verificar que um dos pés da cama era menor que o outro, né? As ripas também elas estavam tortas, o que viabilizaria o colchão que ele ficava torto, então não dava nem para usar. E aí eu reclamei com os meninos, eu falei, ó, essa cama não foi a que eu comprei, eu quero a que eu comprei. Aí ele me falou que era para eu voltar à loja e conversar então com o vendedor. E foi o que eu fiz. Fui na loja, e aí não me lembrava quem tinha sido o vendedor, falei com o primeiro que me atendeu, expliquei toda a problemática e aquilo foi criando uma bola de neve. Aí foi uma confusão geral. Aí nisso uma pessoa lá do fundo gritou que havia vendido uma cama para mim, mas que ela estava em perfeitas condições. E aí eu pedi, ele foi muito mal educado, gritou mesmo, todo mundo ouviu. E aí eu pedi para falar com o gerente. E aí veio o senhor, o seu Josias veio, me atendeu bem, muito bem, foi muito educado comigo, né? Extremamente simpático, mas ele falou que ele não podia resolver o meu problema ali. Que ele primeiro deveria verificar onde estava o erro. E eu saí dali muito nervosa, eu fiquei extremamente estressada. E eu sou uma pessoa que tem problema de coração. O meu coração começou a bater, que eu achei que ele fosse sair pela boca. E aí eu saí de lá e falei que eu ia no PROCON. Nisso um menino passou, um colega meu passou, falou que o tribunal tem esse projeto de mediação, que ali eu poderia resolver o meu problema. E aqui eu estou tentando resolver o meu problema, que o que eu quero, então uma coisa simples que poderia ter sido resolvida ali na hora, mas ele não quis resolver. O problema era visível, pedi para ele ir lá em casa para ver, os pés estavam tortos, o verniz não era aquele, as ripas os pés eram pequenos, né, um menor que o outro. Ai, estou tão nervosa, e as ripas eram tortas, o verniz era fosco, não era aquela mesma cama. E o que eu quero aqui é que troque essa cama. Eu quero que troque essa cama, porque a cama não foi aquela que eu vi, e eu quero também que esse funcionário se retrate. Ele foi muito grosso, ele não pode ser assim. Tá? Ele deve atender todo mundo bem. Eu que pago o salário dele. Olha, estou estarrecida com a situação. Eu não poderia estar passando por isso. Meu coração não aguenta mais uma dessa. Mais alguma coisa, dona Nélia? Não. Dona Nélia, eu quero esclarecer para a senhora, para o senhor Josias, que hoje a senhora não precisa ficar desconfortável com essa situação, tá? Isso aqui é uma situação comum. Mas assim, eu esclareci para a senhora, para o senhor Josias também, que assim, é muito importante essa conversa da gente. Eu não quero que a senhora leve isso como uma situação constrangedora para a senhora, porque isso aqui é normal, tá? Então que a senhora possa ficar à vontade, tá? Não precisa ficar nervosa, porque nós estamos aqui realmente hoje
sentados para conversar, uma conversa informal para procurar resolver a situação aqui posta, tá bom? A senhora tem mais alguma coisa para falar? Não? Então, senhor Josias, a senhora pode falar, por favor? Eu peço desculpas por esse constrangimento que a senhora passou. E, de antemão, já quero dizer que a nossa empresa tem 60 anos de tradição no Estado e os nossos fornecedores, as nossas filiais, trabalham no princípio da qualidade do trabalho, da qualidade do funcionalismo, da qualidade de produtos, né? Nós hoje não estamos só aqui no Estado, estamos também nos estados vizinhos, como Mato Grosso, Goiás, Acre, e o que a nossa empresa preza é a qualidade do atendimento e a qualidade dos produtos. Mais uma vez peço desculpas para a senhora por ter passado por esse constrangimento e digo sim, que chegou até mim, né? A senhora chegou e ela chegou até mim conversando e passou o problema dela e eu preciso averiguar se realmente houve algum problema com o produto que ela quer, né? Que ela quis, que ela comprou. E eu tenho que providenciar uma averiguação no material com o pessoal da própria loja, né, para poder ver se realmente esse material foi trocado, para ver se realmente foi o material que a senhora pediu, para ver o que aconteceu com a cama, porque muitas vezes, como nós trabalhamos com uma empresa terceirizada, tem muitos pedidos, muitas entregas, e essa terceirizada ela não atende somente a nossa loja, ela atende também outras lojas que também fazem entregas. E muitas vezes pode ser que aconteceu de ter um volume muito grande de mercadoria no próprio caminhão e aconteceu de repente de ter empenado aqui os destaques da cama, o tempo que ela havia dito. Eu quero deixar bem claro que a nossa empresa ela tem em média dentro da cidade de 48 horas para poder fazer a entrega da mercadoria, dependendo do volume de pedido, até 15 dias. E voltando aqui ao verniz aqui do defeito, foi solicitado à própria transportadora e ela reconheceu a falha, né, de que realmente foi um problema de falha do transporte, né, e até ela se propôs em fazer a restituição para a loja, né, desse problema, desse defeito nesse material, nesse produto do qual foi a aquisição da senhora. Isso. Mas só, em cima disso eu tenho que realmente ver se houve ou não o defeito. Né? Eu tenho que averiguar, tenho que levantar isso, porque se realmente for uma culpa da empresa, ela vai ser restituída do produto dela. Se não, não tem porquê. Né? Então é isso daí. Sr. Josias, tem alguma coisa para acrescentar? Não, por enquanto é isso. Eu vou apresentar agora um breve resumo do que vocês falaram. Esse resumo se consiste no meu entendimento. Então, após a minha exposição, se vocês virem que eu não captei alguma coisa assim corretamente, vocês têm toda a liberdade de ressaltar, tá ok? Então, verificamos aqui que a questão levantada se resume a uma cama que foi comprada. De acordo com a senhora Amélia, essa cama foi comprada em uma determinada data, uma cama de verniz brilhante em perfeitas condições, sendo entregue em sua residência 10 dias após. E na parte do senhor, o senhor diz que o senhor tem um estoque contra a saída desse produto, então confirma que ela foi falada, o mesmo valor, tudo. Mas como é usado uma empresa terceirizada, o senhor teria que fazer uma averiguação, porque isso é a norma da empresa, para verificar em que estado está esse produto, como foi entregue, se é o mesmo produto que saiu da loja, até que está correto.
Pelo que eu percebo, pelo que foi exposto por vocês, existe uma falha de comunicação, que até é perfeitamente comum. As pessoas estão procurando uma solução. A empresa, no momento algum, se nega e a senhora também quer que a solução seja apresentada. Nesse momento eu pergunto, tem alguma proposta para ser apresentada? Vocês têm alguma solução que poderia resolver as questões apresentadas? A mim, os defeitos eram gritantes. Estava ali, no momento que a pessoa me entregou, eu falei, essa cama não é minha, já está ali no verniz. O verniz que eu pedi, o verniz que eu vi lá era brilhante. Aquele que estava ali era apagado. Então, o primeiro já está ali. Então, aquela cama ali já não era minha. Aí o restante que vieram, aí veio os pés, aquelas ripas que ficam embaixo do colchão, tudo ali já deu problema. Então, aquela cama que eles entregaram não era o que eu pedi. E para solucionar esse problema? A troca. Eu só quero a troca e a retratação desse funcionário, foi muito grosso. Ok. E qual que é a proposta que a empresa tem para oferecer hoje? Primeiro, a averiguação do produto, para ver se realmente a culpa foi na hora da entrega, da retirada na empresa e colocado na transportadora, na terceirizada, ou se a culpa foi realmente da transportadora, da terceirizada. Levantando isso aí, sendo culpa da empresa, colocaremos sim, realizaremos a troca, tá? do produto de aquisição dela, nas mesmas condições, o mesmo produto, isto se estiver em estoque. Se estiver em estoque, quero deixar bem claro que a empresa se dispõe em entregar em 24 horas, se estiver em estoque, o produto. Caso não tenha em estoque esse produto, como existem outros filiais, pode ser que esse mesmo produto esteja em outra loja. Solicitaremos e ele tem pelo menos um prazo de 10 dias para que a empresa possa estar disponibilizando o mesmo produto que ela deseja. Digamos que não tenhamos esse produto das mesmas especificações que ela quer. O que a empresa propõe para a senhora? Para que a senhora possa pegar o mesmo produto, um outro produto similar, com as mesmas especificações, tal qual o problema da coluna, somente de um modelo diferente, né? E que atenda às suas necessidades. E que, digamos que esse produto possa ser um pouco mais caro do que o que a senhora adquiriu, a gente possa estar dando esse desconto, não é? Para que fique tudo tranquilo e que ela satisfaça. Esse desconto seria o valor de quanto? 10%. 10%? Josias, só para esclarecer um ponto no que o senhor expôs. O senhor disse que o princípio para o acordo ocorrer seria uma averiguação. Essa averiguação é feita de que maneira? Com profissionais, certo? Com peritos da própria loja, até mesmo se ela não concordar que ela indique alguém, um amigo, um conhecido que saiba, né, realizar essa perícia e constatar que realmente foi um problema, o vício foi por problema da loja, né, do transporte ou da loja, foi um produto trocado, ou se for um produto trocado. Se for um produto trocado, como eu havia dito que a empresa ela transporta não só os nossos produtos como de outros, pode ser que na hora tenha trocado. Logicamente vai vir uma outra reclamação, se você entendeu, e aí sim a gente poderá solucionar o problema da senhora. Mas pelo que eu entendi, vocês têm um profissional que possa fazer Tem essa profissional, averiguação. exatamente. Em que período de tempo esse profissional pode fazer essa Assim averiguação? que chegar o produto na loja, já vai ser designada a pessoa para poder fazer essa averiguação. Feito a averiguação e constando realmente que a culpa é da empresa, será substituído o produto. Não tendo o produto, conforme eu havia dito, um similar, claro, se ela concordar, que atenda às especificações dela. Então, vamos ver se eu entendi a proposta apresentada pela empresa. Vocês mandarão um profissional até a residência Dona Amélia. Esse profissional fará um laudo
e estando esse laudo comprovado que existe um defeito mesmo no produto, vocês farão a substituição Isso. no prazo de 24 horas, Se estiver em estoque. se tiver em estoque. Não estando em estoque, no prazo de 10 10 dias. E nesse prazo de 10 dias não foi encontrado um produto igual, vocês propõem um similar, Exatamente. se o valor dele for até 10% maior do que o produto que ela adquiriu, vocês vão cobrir essa Exato. oferta. Perfeito. Ok, essa é a proposta. A senhora entendeu bem a proposta da empresa, dona Amélia? Sim. A senhora tem uma coisa para se manifestar a respeito da proposta Não, apresentada? dessa forma aí tá bom. Está correta? Tá bem. Então, assim, nesses termos, podemos redigir o termo de acordo? Pode. Sim? Alguma questão que vocês gostariam de Deixa eu esclarecer? visualizar. Oi? Mais alguma questão? Não. Então, voltando, resolvida a questão da CAM, voltamos agora à questão da retratação. No começo da sessão, o senhor Josias já se desculpou por algum problema, por eventual problema, alguma coisa. Esse pedido formal que ele já fez aqui na sessão de mediação é suficiente para a senhora, dona Amélia? Eu gostaria que fosse ele mesmo, mas como ele está representando a empresa e ele diz que eles fazem curso, tem essa preparação toda, eu aceito o pedido dele, então. Ok, então não ficou nenhuma questão em aberto. Podemos encerrar agora com o termo? Pode. Estão todos de acordo? De acordo. Então, ok, peço licença a vocês, vamos redigir lá o termo. Quando o termo estiver pronto, eu lerei em voz alta, tendo alguma ressalva, alguma questão que ficou, assim, que vocês querem que seja esclarecida, vocês podem se manifestar. Apenas quando o termo de acordo estiver a contento, ele será assinado pelas partes. Alguma dúvida? Da minha parte, não. Então, eu agradeço a presença, agradeço muito essa boa vontade de vir numa sessão de mediação, de abrir essa oportunidade de comunicação e de chegar à solução no problema apresentado. Obrigada também, como a colega colocou. Nós agradecemos, né, a disponibilidade dos senhores em relação a participar de uma sessão de mediação, que a sessão de mediação ela não só objetiva resolver o conflito, ou seja, a situação, no caso material, que é a questão da cama, né, como também essa questão moral, que é a questão da retratação em relação a algum desconforto, algum contratempo que ocorreu em relação à relação comercial. Então, nós ficamos muito contentes com a disponibilidade dos senhores, com a boa vontade e principalmente com o acordo aqui que os senhores fizeram. Tá? Então, nós queremos agradecer e ressaltar que aqui quem faz a decisão são os senhores, ou seja, os senhores que decidiram a melhor maneira de resolver a situação. Tá bom? Nós agradecemos a presença dos senhores. Obrigada.